Superstição! Bom dia! Entrevista. Hoje você já passou aí na calçada e viu que tem aí alguém trabalhando e com a escada aberta e não passou debaixo da escada? Você saiu de casa hoje e viu o gato preto e saiu correndo? Enfim, essas são algumas superstições que acontecem, né? Aliás, que algumas pessoas... Será que isso elas praticam, Rosa? O que eu posso falar? Elas praticam superstição? Demais, Dali. Bom dia, muito né? bom dia. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos da nossa Rádio Liderança. Praticam demais, né, Dali? Porque nós somos seres de insegurança, né? Meu Deus. Eu falo que o ser humano ele é inseguro. Então, a gente usa as superstições para tentar sanar um pouco essa insegurança da gente. Então, a gente coloca, né... tem as rezas, tem as benzições, tem os... Folha de quatro... espelho, né? Espelho, né? Quebrado, tem que ter cuidado. cuidado, trevo de 4 folhas. Então, assim, somos seres que precisamos das superstições. A magia povoa muito a vida de todos nós, né? Então, que bom que a gente tem isso, né? Eu acho que você não pode se deixar... dominar por aquilo, Verdade, né? Não sair na sexta-feira porque você pode ver um gato preto, a pessoa não pode deixar de sair de casa, porque ela pode ver um gato preto na sexta-feira 13, não vou né? sair hoje não, porque eu não quero... Hoje eu não vou deixar de tomar aquela cervejinha, porque hoje é sexta-feira 13, não vou sair de casa porque eu vou ver o gato. Não vá tomar sua cerveja, se você ver o gato tem nada a ver. Pode tomar cerveja, pode tomar. Ei, Paulinho, essa é pra você, viu? E eu tô ouvindo. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a depressão no homem, né, Rosa? Nós vamos dar, né? Então, assim, esse assunto, ele particularmente me interessa muito. Sim. Porque eu não sabia que a depressão, ela pode ser diferente entre homem e mulher. Sim. Né? Quando eu fui pesquisar, muito tempo atrás, quando eu descobri, então eu falei, nossa, que interessante. Então, assim, a maioria das pessoas não tem essa noção ainda, né? Sim. Eu nunca vi um homem falar que está deprimido. Verdade. Então, no consultório, você vai atender a pessoa, nunca o homem fala que está deprimido, né? Eles não aceitam essa ideia. Não admito. Mas mulheres, eu vejo muitas falando, né? Fala com a gente, eu tô deprimida e tal. Então, assim, é importante a gente pensar, Darley, que o homem, mesmo que ele não demonstre, né, a depressão, ela afeta muito mais homens do que você imagina. Né? E o pior é que ela ainda é muitas vezes mal diagnosticada pelos médicos. Né? Quantos suicídios de homem nós vemos no dia a dia, né? E assim... Por que a pessoa tem isso, né? Sabe, várias pesquisas da área, ela afirma que 1 em cada 7 homens, ele começa a sofrer de depressão 6 meses depois de perder o emprego. Hoje a gente sabe que as 2 causas maiores de depressão no homem é o estresse e quando ele perde o emprego. Porque para ele perder o emprego, é como se um ente muito querido dele tivesse morrido. Porque ele perde toda aquela noção. O homem é muito ligado à questão do poder, né? De estar suprindo a família, de suprir suas necessidades. Então ele sente arrasado quando ele perde o emprego. E os homens, para você ter uma ideia, eles são 3 vezes mais propensos a cometer suicídio do que as mulheres num caso de depressão. Olha. Então, assim, é um assunto sério, é um assunto que interessa muito a gente e é um assunto que, assim, há muito tempo eu venho pesquisando, né? Porque é muito importante, quanto mais a gente souber sobre esse assunto, mais a gente tem condição de ajudar as pessoas que passam por isso, os homens que passam por isso e que não têm coragem de falar o que está acontecendo com eles. Ô, Rosa, mas por que os homens são mal diagnosticados? Essa é a pergunta. Você pegou logo essa. O Pisquilo está participando com a gente, ele está participando e perguntando aqui, o Pisquilo da água de coco e do caldo de cana. Que gracinha do Pisquila. O Pisquila é um anjo também que a gente tem aqui em frente ao Baité Center, né? Tá sempre aí. Ele é um menino, tá sempre ali todo dia, firme, trabalhando, é um exemplo de homem, né? Um exemplo de guerreiro, de lutador, de batalhador. Então, assim, eu falo que ele daria para escrever um livro sobre a luta dele. É um menino muito especial e que eu gosto demais. Amo muito você e seus 2 amores, sua esposa e seu filhinho, né? Então, assim, os sintomas da depressão, Darly, isso acontece porque normalmente eles são menos... Aqueles que a gente observa nas mulheres, eles são menos comuns nos homens. Então, assim, as mulheres, elas são mais claras quando elas aparecem a depressão nela. No caso da mulher, os sinais, eles estão relacionados nos sentimentos dela. Você vê mais fácil, é mais transparente. No homem, a gente precisa prestar, né, a atenção no comportamento do homem.
Porque a mulher, ela vive a depressão com os sentimentos. Aí você consegue visualizar aquilo. O homem, ele manifesta a depressão mais no comportamento. Então é preciso observar o comportamento dele. É como se a mulher sentisse a depressão e o homem agisse sobre a depressão dele. Então a mulher sente e o homem age. Né? Então a gente tem que ver como é que o homem está agindo. A mulher se sente triste, ela procura o contato quando ela está deprimida, ela procura cuidar de outra pessoa. O homem, ele lida com a depressão de maneira diferente. Ele se frustra, ele fica com raiva, ele se irrita muito facilmente, ele se afasta das pessoas. E quando alguém pergunta o que é que ele tem, geralmente eles calam e dão um silêncio como resposta. Você fala assim, o que está acontecendo com você? Ele não fala nada. Ele não te dá resposta, ele não fica mudo. Então, esse é um problema sério. No caso do homem, o silêncio na depressão, ela é um disfarce que o homem usa para esconder aquele sofrimento dele. Os homens disfarçam isso muito bem. Né? Por exemplo, um homem que teve uma decepção no trabalho, ou que se deprime no trabalho ou na vida dele, ao invés de ele dividir com a esposa a sua tristeza, ele faz o contrário, ele se fecha na tristeza dele. Aí ele não comunica com ninguém. Ele passa a ruminar igual um boi aquilo dentro dele, mas não põe para fora, né? Não põe para fora aquilo. Então, assim, é nesse dia, né? Quando acontece essa depressão, geralmente o homem chega em casa nesse dia e aí ele chega resmungando, ele bate a porta, né? Ele grita com os filhos, ele chuta o cachorro, sem o cachorro ter culpa nenhuma, né? Porque às vezes ele fica nervoso com os filhos só porque os filhos estão rindo. Ele fala, o que está acontecendo? Por que essa alegria toda? Fica bravo até do filho estar rindo. Ele empurra, né, a mulher para lá. Então, assim, ele liga a televisão nesse momento, ele se afunda no sofá, ali naquele canto dele, e ninguém pode chegar perto. E a esposa, muitas vezes acontece da esposa, quando ela está vendo esses sinais, ela sabe, né? Ela já conhece a peça que ela tem, né? Então o que ela faz? Geralmente ela fala assim, não é hora de mexer com ele. É hora de afastar os filhos da fera e deixar ele na sala sozinho. E aí os filhos também sentem esse comportamento do pai. Né? Os filhos também sofrem com isso, porque eles não podem nem chegar perto do pai. E a mãe muito mais, porque a mãe entende que tem alguma coisa acontecendo, a esposa, e ele não se abre com ela, ele não dá chance a ela de ajudá-lo, né? Então ele precisava entender que ele precisa ajudar essa esposa. Contando o que ele está sentindo. Mas que sofrimento tem para essa família. Demais, que situação difícil, né, Rosa? Difícil, Darley, demais, né? A situação, Darley, ela é bem mais complicada do que você imagina. Né? E eu falo assim, que é aqui que o ciclo da depressão no homem, ele se instala. É justamente nesse momento. Por quê? Porque ele se irrita, ele fica temperamental, ele fecha em si mesmo e ele se nega a falar. E aí ninguém consegue chegar perto e aí a depressão dele vai aumentando cada dia mais, desculpa. Aí é que o problema se agrava. Né? Ele fica deprimido, se fechando na dor dele, a esposa magoada porque ela não participa do que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo, não dá amor para a família, os filhos sofrem crescendo, sentindo culpado, porque eles acreditam que o pai não gosta deles, porque eles fizeram alguma coisa ruim, porque toda vez o pai põe eles para correr, o pai não dá carinho, não dá afeto, não conversa com eles, toda hora afasta os filhos dele mesmo. Então assim, e eles sempre de mau humor, sempre perdendo o controle, né? E aqui começa a destruição da família. Aí chega um momento que a esposa fala assim, eu não aguento mais, eu quero separar. Né? Porque ela já não aguenta mais, ela chega no limite dela. E tem mais, Darley, né? Muitos maus tratos físicos e orais, porque os maus tratos não são só físicos, não. Tem muitos maus tratos orais, a pessoa fala coisa pro outro que ela nunca deveria ter falado. E aí ela fala aquilo e a pessoa sente mal com aquilo. Né? Então, assim, dos homens, que os homens fazem com as esposas, com os filhos, podem ter como causa a depressão. Podem, viu? Não quer dizer que sempre é assim, não. Tem homem que às vezes não está deprimido e ele é agressivo por natureza, ele é bravo, ou ele é uma pessoa que não trata a família bem. Então, assim, não é todo caso que é depressão, não. A gente tem que ver qual que é o caso que é depressão e qual que é a conduta da pessoa. Tem pessoas que são, não relacionam bem com a família pela própria natureza dela. Então, esse é um problema que dificilmente tem solução, porque está na natureza da pessoa. Né? Então, eu tenho que saber separar o que é depressão e o que não é. Então, assim, a família sofre muito com isso. Ô, Rosa, então o homem realmente não mostra muito a sua depressão? Não, Dália, é por isso que a gente fala... Esconde?
esconde. É por isso que a gente fala que tem uma depressão que é visível e uma depressão que é oculta. Sim. Né? Um dia desse eu fui fazer uma palestra no estadual e os meninos me perguntaram: Rosa, tem jeito da pessoa ficar com depressão e continuar trabalhando, rindo e conversando com todo mundo? Falei, tem. A pessoa se esforça o dia inteiro para ser assim e à noite ela sofre, ela chora, ela tá fazendo aquilo, mas ela tá fazendo aquilo mecanicamente. Ela tá rindo, ela tá conversando com todo mundo, mas é mecânico. Ali dentro, a dor tá ali dentro, a dor não foge. Então, no caso do homem, ele vive muito esse tipo de depressão, que é a depressão oculta. Ele faz tudo, né? Ele faz tudo diante das pessoas. Então, assim, no caso da depressão, a pessoa fica sem ânimo, ela fica negativa, ela fica triste, Darley, ela muda rapidamente de humor. Então, assim, no homem, isso fica encoberto. Ele consegue manejar isso muito bem. Então, o interessante é que quando o homem tem a depressão tratada com sucesso, essa raiva, essa violência, esse mau humor, isso desaparece, isso melhora. Então, assim, o homem também, ele precisa ajudar para superar, né? No caso do homem, muitas vezes, quando ele perde uma pessoa, ele precisa ajudar para superar aquela coisa, ele precisa de se ajudar e precisa da ajuda do outro. Então, assim, se ele tem uma perda da mulher amada, se ele tem uma perda de emprego, isso tudo, às vezes, ele precisa de ajuda e não está reconhecendo que ele está deprimido. Então, assim, para o homem ser despedido do emprego, é igual eu te falei, é muito devastador, né? É igual se ele tivesse perdido alguém que ele amava demais. Então, assim, quando os homens perdem emprego, eu falo com as mulheres, tenham muita paciência com ele. Tenha muita paciência com ele nesse momento. Porque para ele é como se ele tivesse perdido alguém que ele amava muito. Mais do que nós mulheres. Nós mulheres abrimos mão disso de uma forma mais tranquila. Eles não. Então, assim, ele não mostra. Geralmente ele não mostra depressão. Ele esconde, engole o sofrimento e não passa para ninguém. Respondi? Certo. Agora tem um ouvinte que pergunta. Darley, pergunta para ela quais são as causas da depressão. Ah, ótima pergunta. Adorei. Né? Então, sim, essa é a melhor de todas. Então, assim, para a ciência, Darley ouvinte, né? Muito obrigada pela participação, mesmo que você não queira se identificar, né? Para a ciência, Darley, a genética, ela tem um peso muito grande no caso da depressão. Mas nós temos também outra causa que pode ser por problemas hormonais que podem causar a depressão. Por exemplo, quem tem problema de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, ele pode desenvolver depressão. Ele desenvolve a depressão por causa da falta do hormônio da tireoide. Nós temos também a diminuição da serotonina. Quando diminui a serotonina, a pessoa também pode consequentemente, ela vai ter uma depressão. No caso da serotonina, o que a gente pede? Por que toda pessoa que está com depressão, quando vai no médico ou no psicólogo, a gente pede para eles? Vai fazer um exercício físico, vai ter lazer. Por quê? Porque no momento que você faz um exercício físico, você libera mais serotonina. Então, você trabalha a depressão liberando a serotonina. Agora, atualmente, o caso mais difícil, o caso mais grave e os casos mais comuns de depressão no homem é a questão do estresse. Ele é o maior causador da depressão no homem no momento. Né? Segundo pesquisas, 10 milhões de homens no Brasil têm depressão. Quer dizer, é um número muito grande. São 10 milhões de homens no momento no Brasil com depressão. No Brasil, para você ter uma ideia, em 2015, a depressão já era a maior causa de morte no país. Né? Porque não é fácil para o homem pedir ajuda. O homem não pede ajuda. E geralmente ele tem mais facilidade em suicidar do que a própria mulher. Ele tem menos paciência. E geralmente os homens suicidam mais quando eles têm um problema financeiro. Essa é uma questão muito séria. Então, assim, é importante os homens saberem que a vida não é só trabalho. Tem homens que trabalham demais. Eles trabalham de 5 horas da manhã até 9 da noite. Não tem corpo nenhum que aguenta isso. O corpo é uma máquina, como qualquer outra. Então, ele não aguenta. Ele vai falhar. Com certeza, ele vai falhar. Ó, então vamos lá, vou fazer outra pergunta aqui para Nathaniele. Ah, Nathaniele Lorena, essa menina é especial. Pergunta é: essa depressão pode acabar com o desejo sexual? Demais, demais. O homem, inclusive existem pesquisas que mostram que, né, o homem tem um hormônio que é a testosterona, que é o hormônio por excelência masculino, sexual masculino, e quando o homem está com depressão, ele diminui a produção de testosterona e, consequentemente, o desejo sexual cai demais. Às vezes até se anula totalmente. Muitos casos de homens que não têm desejo sexual é causado por uma depressão que ele não conseguiu identificar ainda.
Então precisa se tratar, o homem precisa se cuidar, ele precisa se tratar. Nathaniel, um abraço com muito carinho, viu? Te amo muito. Ô Rosa, os homens ficam com vergonha de dizer que tem depressão? Demais, Dália, com certeza. Você não tem, né? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Você é um menino que não tem que agradecer muito a Deus, né? Graças a Deus não. Então, assim, os homens, geralmente, eles não procuram ajuda porque eles veem a depressão como um sinal de fraqueza. Vocês, homens, pensam que a gente vai achar que você tá fraco, que você tá frágil, né? Como eles não querem parecer fracos, aí eles têm a dificuldade de admitir que tá deprimido. Então, assim, eles não percebem que o seu medo, né, de parecer fraco é que é a verdadeira fraqueza. Por quê? Porque o homem que tem depressão, geralmente é a pessoa mais forte. Geralmente são as pessoas mais fortes que têm depressão, né? Eles não percebem que eles têm essa depressão justamente pelo contrário, porque eles são pessoas fortes e que eles fizeram de forte demais a vida inteira. Então, chegou uma hora que o próprio organismo dele falou, não, eu tenho que te parar. E o jeito de te parar é trazendo isso. É a melhor forma de te parar um pouco. É por isso que muitos homens, ao invés de dizer que está deprimido, eles falam assim, eu tô cansado, eu não aguento mais meu trabalho, eu tenho raiva de tudo, eu tô perdendo o controle com facilidade, eu não tô tendo controle sobre minhas coisas, minha mulher tá reclamando demais do meu jeito. Geralmente eles chegam no consultório com essa queixa. Quando chegam homens no meu consultório com essa queixa, aí geralmente eu já fico alerta para aquilo. Será que é depressão? Então vamos examinar, vamos analisar se o caso é de depressão, né? Então assim, e a consequência disso é que no mundo, os homens eles tentam o suicídio, para você ter uma ideia, Darley, 4 vezes mais que as mulheres. E quase sempre eles têm mais sucesso do que nós mulheres. Geralmente a mulher quando tenta suicídio, ela tenta tomando um remédio, e aí, nesse remédio, geralmente ela consegue, se fizer uma lavagem, voltar, sobreviver. O homem não, eles têm métodos mais agressivos. Ele dá um tiro no ouvido, ele se enforca. Então, assim, não tem retorno, não tem volta. No fim das contas, pra você ter uma ideia, a depressão masculina, ela é, segundo alguns estudiosos, ela é igual à taxa feminina em quantidade. Ela só não é notificada quanto à taxa feminina. Então, a mídia acreditava que mais mulheres suicidavam do que homens. 2 mulheres suicidavam e 1 homem em cada caso. Hoje a gente já sabe que a taxa é igual. É porque no caso do homem não é muito notificado, notifica-se mais a mulher. Então o homem suicida tanto quanto a mulher por causa da depressão. É um problema muito sério. Tem um ouvinte dizendo aqui que é o seguinte, tem quem diga que depressão é coisa de fresco. Feliz o fresco que aceita e se trata e vive normal. Infeliz é o machão que não aceita e morre. Nossa, que bonito, hein? Obrigada, muito obrigada, muito lindo. É o Juca, lá de Cedro. Ô, Juca, obrigada, viu, Juca? Ô, Juca, e o que significa? Eu acho que o Juca é vereador lá no Cedro, não é? E um abraço, Juca, pra você. Ô, Juca, então o que acontece? É o contrário do que as pessoas pensam. Tem que ser muito macho. A pessoa tem que ser muito macho para ter coragem de pedir ajuda. Isso é que é ser macho. A pessoa que é macha tem coragem de pedir ajuda. Pelo contrário, o fresco é que tem medo de pedir ajuda. Aí ele tem medo de pedir ajuda, ele tem vergonha, ele tem receio de pedir ajuda. Precisa ser muito macho para pedir ajuda e falar, eu tô precisando de ajuda, me ajuda a sair dessa coisa. Então, pelo contrário, eu aprovo muito os machos. Esses são machos verdadeiros, que chegam no consultório e falam, Rosa, eu preciso de ajuda, eu estou doente. Esse pra mim que é o verdadeiro macho, esse que eu tenho orgulho dele. Ô Rosa, a Natiele tá perguntando assim, homens de poucas palavras podem ter mais chances de ter uma depressão? Com certeza. Quanto menos a pessoa fala, mais ela guarda as coisas pra ela. Pessoas falantes, geralmente elas põem tudo pra fora, né? Eu falo com os meninos no consultório, eu atendo muita criança, eu falo com eles. Aquilo que me faz mal, que me machuca, que me magoa, que me deixa triste, eu não posso guardar esse lixinho dentro de mim. Eu falo com eles que é um lixinho. Então eu tenho que pôr esse lixinho pra fora. Como é que eu ponho esse lixinho pra fora? Falando com alguém que eu confie, que eu goste dessa pessoa. Aí eu vou falar assim, eu tô triste por isso, eu tô magoada, eu tô com raiva por isso. Me ajuda? Então, assim, a pessoa que guarda o lixinho dentro dela, com certeza ela vai adoecer mais emocionalmente. Então, os mais calados podem se deprimir mais, com certeza. Então, eu vou fazer outra pergunta aqui pra você.
é o seguinte, você falou que no homem o grande problema da depressão está no seu comportamento. Tá mesmo. Explique mais sobre isso, por favor. Ai, você é chique. Você tava anotando, era isso aí, né? Anotando aqui. Gente, esse Darley é gostoso. Ele pega uma frase só da gente e usa aquilo. Ele é inteligente demais, esse menino. Eu falo que ele tem inteligência superior. Obrigado. Só dele controlar esse monte de equipamento aqui, eu não daria conta. Eu não consigo. Eu admiro demais o trabalho dele. Então, assim, Darley, sintomas como a falta de afeto por filho, né? É uma forma de comportar da pessoa quando ela tem depressão, né? Falta de afeto pelo parceiro ou pela parceira, falta de interesse pelo trabalho, às vezes a pessoa fica preguiçosa, você fala assim, não, mas fulano não era preguiçoso. Às vezes tem pessoa que tem depressão a vida inteira, fica a vida inteira preguiçosa, né? Então, assim, às vezes tem isso, cansaço excessivo, qualquer coisinha que faz, a pessoa fica cansada. Ela transforma a depressão, às vezes, numa fase na vida dele de muita raiva, de muita irritação. Qualquer coisa irrita ele. Só de você olhar pra ele, a pessoa fala, que você tá olhando pra mim? Então, assim, até irritação acontece no comportamento do homem. E depressão em caso de doença? Tem? Em caso de doença, como? Por exemplo, se a pessoa ela fica sabendo que está doente com alguma doença. No seu caso, por exemplo, você era para ter dado uma depressão forte, você superou isso tudo, né? Graças a Deus. Né? Eu ri muito, disso. Né? Você é a prova viva disso, né? Graças a Deus eu sou prova viva disso. Então tem pessoas que deprimem porque recebem um diagnóstico de uma doença que ela tem medo. Sim. Né? Por exemplo, a pessoa receber um diagnóstico de câncer, muitas dessas pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, elas se deprimem. Por quê? Porque ela tem na cabeça dela aquela ideia errada, claro, de que, opa, eu estou morrendo. E, na verdade, quem está de câncer não significa que ela vai morrer. Né? Não significa que quem tem um câncer vai morrer, não. Né? Igual você falou, por exemplo, eu tive uma série de doenças e eu sou prova viva disso, graças a Deus, né? Continuei trabalhando dentro do tempo que eu podia, do tanto que eu dava conta de fazer e tudo. Então, assim, vai muito da natureza da pessoa. Se a pessoa já tem uma tendência para se deprimir, muitas coisinhas, às vezes até simples, leva a pessoa até isso. Agora, o grande risco de depressão no homem, Darley, é a fuga do homem no álcool, nas drogas, né? Então, por exemplo, o homem recebe um diagnóstico de que ele tem câncer, por exemplo. Aí ele enfia a cara na cerveja, enfia a cara na pinga, enfia a cara na bebida, e aí ele vai prejudicar a doença mais ainda. Aí ele vai adoecer mais. Por quê? E uma outra coisa interessante é que quando o homem entra nesse tipo de fuga, de alcoolismo ou de droga... Os homens estão participando bem. Ah, que bonitinho! Adoro quando eles participam. Obrigada. Obrigada a vocês, gente, por estar ajudando a gente a fazer o programa. Então, assim, né? Quando o homem se deprime, quando ele foge no álcool, nas drogas, isso abre portas, Darley, para a irresponsabilidade do homem, por exemplo, ao dirigir. Aí ele passa a dirigir mais rápido, mais imprudente, né? Então, assim, ele pode desenvolver promiscuidade sexual, começar a sair com tudo enquanto é mulher que ele encontra e transar com essas mulheres, às vezes, correndo o risco de pegar uma doença grave. Ele pode se envolver em brigas muito fácil, irritar com qualquer pessoa, porque o deprimido, Darley, ele é um doente que ele sofre de uma doença. Eu explico isso para a pessoa. Depressão é uma doença e ela é um distúrbio de afetividade. A depressão é um distúrbio da afetividade. Então, o que está doente? A questão da sua relação com as pessoas. O seu afeto é que está doente. Então, assim, o deprimido, ele é um doente que adoece a vida dele e adoece a vida das pessoas que estão próximas dele. Ele adoece a vida de esposa, ele adoece a vida dos filhos, né, que sofrem tanto quanto ele por causa das atitudes que ele está tendo. Então, assim, ele frustra, ele decepciona, ele perturba aquelas pessoas que amam ele, como se ele sentisse a necessidade de culpar alguém pela depressão dele. E aí ele começa a culpar as outras pessoas, aquelas pessoas que amam a ele, que ele ama, que acabam sendo alvos fáceis nele nesse momento. Então, assim, eles acham mais difícil reconhecer que tem algo errado com eles e com as próprias emoções dele. Então, ele age infernizando a vida da esposa, dos filhos e de todo mundo que está ao redor deles. Tô vendo aqui o Valbson. Valbson, que nome lindo. Valbson, ele tá dizendo assim, Rosa, a depressão ela pode ir e voltar? Com certeza. Obrigada, Valbson. Ela pode ir, né? Nós temos os picos de depressão.
Então a pessoa pode ficar deprimida e pode voltar. Nós temos inclusive um caso, né, de doença de afeto, que é o bipolar, a bipolaridade. O bipolar, ele tem picos. Ele tem picos de depressão e picos de mania. Na mania, ele fica super entusiasmado. Quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Ele faz dívida, ele compra tudo, ele cria 1000 planos, ele tá ativo o tempo inteiro, ele dorme pouco, ele faz a vida dele um inferno também de movimento. E depois ele cai no pico da depressão. Aí ele se frustra, ele se fecha, ele se isola, ele fica triste, ele não conversa com ninguém. Então, assim, o bipolar é um exemplo disso, de fases de depressão que alterna entre mania e depressão. Agora há pouco eu fiz uma pergunta para você, eu quero fazer agora essa pergunta, ela mais, vamos dizer, completa, né? Específica. Isso. Que a depressão pode fazer com que o homem tenha alguma outra doença. Por exemplo... agora eu entendi. Por exemplo, doenças ou até coisas que acontecem na vida dele. Por exemplo, até um fim do relacionamento. Pode. Uma perda de um ente querido. Queria que você respondesse pra gente. Pode. Então, sim, claro que o homem, né, na depressão, ela pode desenvolver outras doenças que a pessoa. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o seguinte, a gente desenvolve doenças psicossomáticas. Quais são as doenças psicossomáticas? É o psico influenciando no soma. O psico é a mente, o soma é o corpo. Então, a nossa mente, ela influencia no nosso corpo. Então, as nossas doenças são provocadas pela nossa mente, né? Então, sim, no caso do homem, a depressão, ela dobra as chances do homem de ter problemas de coração, de ter câncer, de ter diabetes, de ter um AVC. Quantos homens dão AVC, Darley? Porque, às vezes, a vida financeira está muito complicada, ele não está conseguindo organizar a vida dele financeira, ele está devendo muito, e aí ele não fala aquilo para ninguém e guarda aquilo para ele. E aí ele vai ficando deprimido sozinho, vai ficando deprimido. De um dia para a noite ele tem um AVC. Nós temos muitos casos assim, de pessoas que desenvolvem AVC por depressão e várias outras doenças. Além de fazer, Darley, com que o homem... Olha para você ver que coisa complicada. A depressão, ela faz com que o homem envelheça mais rápido, ele tem um envelhecimento acelerado. A pergunta da Nathaniela aquela hora, ele diminui a testosterona, né? A testosterona é o hormônio, como eu te falei, sexual masculino por excelência. O Cleiton tá perguntando se pode até vir sentir dores no corpo. Demais, demais. Sente dor no corpo. Então, assim, a depressão faz a pessoa sentir dor muscular, faz sentir dor no corpo, dá aquele aperto no coração, faz sentir dor nas costas, faz a pessoa sentir dor nas pernas, dor de cabeça, tudo enquanto ácido. E muitos pesquisadores, Darley, eles estão começando a considerar que a diminuição da testosterona, ela com certeza afeta o humor do homem. Se o homem está com baixa de testosterona, com certeza isso vai afetar o humor dele, né? E o homem pode reclamar, igual você está falando aí, pode reclamar de fadiga, de cansaço, o sono dele diminui. E aí, respondendo a pergunta do... Quem falou isso aí? Tem o nome dele? O Cleiton. O Cleiton, né? Cleiton, você pode dar dor de estômago, pode dar dor nas costas, igual eu falei. Você pode ter dificuldade de concentração, ansiedade, estresse, mau humor, problema sexual, né? Aí tem o problema sexual, a gente inclui a perda de desejo. A mulher quer e o homem não quer, todo dia não dá conta, não tô com vontade. E pode ter dificuldade de ereção também. Aí o bingolim dele não fica tão duro, fica aquela coisa no meio do caminho, nem tão mole, nem tão duro, muitas vezes. Desculpa falar isso. O Darley tá rindo, desculpa, gente, eu entusiasmei e falei. Essa questão emocional, ela mexe muito com o homem, né? Por exemplo, o homem... na situação de uma decepção, um término de um relacionamento, uma coisa assim. Aí, lógico que ele vai passar por isso, que isso é fase da vida. Aí depois, lá na frente, ele vai falar, nossa senhora, por que eu tive aquilo e tal, isso aconteceu comigo, né? Vai arrumar outra pessoa lá na frente, vai ver que, né, que aquilo era uma bobagem. Ele tinha pensamentos negativos, caiu naquela depressão. Mas ele viu, tipo assim, que a mente dele que produziu aquilo, né? E às vezes, você tá falando do relacionamento de casal? Isso. Então acontece muito, Darley, no relacionamento de casal, às vezes o homem tá infeliz no casamento e tá lá insistindo. E insiste 1 ano, 10 anos, 15 anos e tá infeliz no casamento. Aí a sexualidade dele tá lá embaixo.
E ele não consegue dar o prazer que a mulher precisa. E aí ele não consegue ter ereção, ou a ereção é só pela metade, e aí ele não tem ânimo para ter sexo com a mulher e faz uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses. Aí você sabe que tem alguma coisa errada com o casamento. O casamento é doente. Às vezes ele já não gosta mais da mulher. E aí não quer perder aquela vida boa que ele tem às vezes, ou aquela relação, ou não quer, né? Tem um certo de motivos, às vezes não quer deixar os filhos, e aí o homem fica sofrendo. Então, o que acontece com ele nesse momento? Ele, com essa depressão dele, ele vai cada vez se sentindo pior. Por quê? Porque o que ele nasceu para fazer, que é a natureza do homem, que é ser feliz na parte sexual, ele não consegue, e aí a autoestima dele vai descendo, cada vez ele vai ficando pior na autoestima. Ele começa a beber, ele começa a transar com tudo enquanto é mulher que aparece na frente dele, começa a ter aquele homem promíscuo que transa com tudo enquanto é mulher, que canta tudo enquanto é mulher. E aí, Darley, o dia que ele decide, não, eu vou separar, hoje eu vou procurar uma vida diferente pra mim, e aí ele encontra a mulher dos sonhos dele, pronto, acabou, volta tudo ao normal, a sexualidade, a ereção volta ao normal, o desejo sexual volta ao normal. Então a gente tem que saber até o que eu tô fazendo na minha vida. Realmente eu tô com a pessoa que eu quero? Eu tô com a pessoa que eu gosto? Até isso desenvolve depressão, Darley. Respondi? Sim, então vamos lá então. E o tratamento e a prevenção para tudo isso que você disse? Nossa Senhora, nós dois dissemos, né? Porque hoje também você contribuiu muito, né? Não sou eu não, esse programa é feito por nós dois, né? Pois é, Darley. Primeiro, nós temos que prevenir a depressão, né? Mantendo uma qualidade de vida, é o que eu acabei de falar. Se eu estou infeliz no casamento, como é que eu não vou estar deprimido? Eu estou deprimido, claro. Se eu estou infeliz no meu trabalho, como é que eu vou estar feliz? Eu não gosto desse trabalho, como é que eu vou ficar lá? Eu tenho que procurar uma coisa que eu goste. Então, assim, eu tenho que aprender a ficar nos lugares que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, vivendo com quem eu gosto. O primeiro ponto é esse. Depois eu tenho que aprender a tratar o estresse. Homem não pode trabalhar de 5 horas da manhã até 7, 10 da noite. Tá errado o homem que trabalha demais. O corpo é uma máquina como qualquer outra. Ele precisa de descanso. Os problemas do dia a dia, eu tenho que aprender a lidar com eles. Né? É aquilo que eu falo com você. Um dia eu tive um problema sério no Banco do Brasil, eu vinha triste, né? Porque teve um problema lá. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Mas tem Deus pra dar que o diabo pra carregar, né? Então, assim, mas tem Deus pra dar que o diabo pra carregar. Então, outra coisa é evitar o isolamento, né? Buscar relacionar melhor com as pessoas ao redor da gente, né? Então, assim, em muitos casos, os antidepressivos combinados com psicoterapia, com um psicólogo bom, é um tratamento excelente que ajuda muito o homem, né? Ele vai no psicólogo, ele identificou com aquela pessoa, é ali que ele tem que ficar. Vai, fica bem, melhora, né? Se cuida. Então, assim, o deprimido, ele não pode se culpar por não ter forças para sair desse estado. Por quê? Primeiro, quando a depressão ela toma conta, a pessoa perde aquela capacidade de reagir, Darley. E se ela não tiver a ajuda de alguém, ela não consegue sair do buraco. Eu falo isso sempre com as pessoas. Ela não consegue sair do buraco. Então, assim, e tem mais. As pessoas, elas não ficam deprimidas porque elas querem. Não é frescura como as pessoas pensam. Porque o sofrimento, ele é muito intenso na depressão. A pessoa sofre muito. Quem quer sofrer conscientemente? Ninguém quer. Né? Ninguém quer sofrer conscientemente. Então, assim, a vida da pessoa, ela melhora muito se ela procura uma ajuda profissional. E quanto antes a pessoa procura essa ajuda, melhor. Porque as pesquisas, Dália, elas mostram que 70% das vítimas de suicídio, elas foram aos médicos 1 mês antes dela morrer. Pra você ter uma ideia. Então, se ela tivesse começado a tratar antes, com certeza a psicologia tinha ajudado ela muito. Porque ela não precisava chegar nesse ponto, né? Não precisava chegar nesse ponto. Então, assim, é importante a gente cuidar das pessoas ao nosso redor, né? Se você ama, cuida da pessoa, ajuda. Mesmo que ela não quer falar, insiste, vão no médico, vamos tal, não precisa ser, você não quer ir nesse, vamos no outro, vamos procurar outro, né? Então, ajudar a pessoa nessas coisas, é muito importante a pessoa fazer isso. Ó, então vamos lá então, Tem mais alguém? Não, agora já deu. Ninguém participando. Não, participaram muito, Muita gente participou, né? Só que aí agora a Márcia, Três Marias, sabia pra você mandar um abraço pra ela. Márcia, um abraço com muito carinho aí em Três Marias. Aqui as meninas lá
Essencial Boutique. Que bonitinho, Essencial Boutique. Tá, ó, a Rosângela, a Lu e a Priscila te ouvindo. Ah, Lu, eu amo essas meninas. Lu, um abraço com muito carinho, viu? Vocês todos. Beleza, deixa eu mandar a Lu aqui, tá? Ah, tá, manda a Lu também pra minha sogra, foi aniversário dela ontem, a Eleni. A sua sogra? Ela é ouvinte. Ela é ouvinte, ela fala comigo. Um abraço, Eleni, pra você, você é uma mulher maravilhosa, eu adoro esse sorriso seu também. Quando eu chego perto de você, eu me alegro, viu? Você é uma bênção de pessoa, eu falo assim, que você é uma menina iluminada. Por isso que você tem um jeito tão bom. Eu acho que você passa essa energia toda pra ele. Valeu. Também, viu? Muito obrigada, te amo muito, viu? Vou ir te dar um abraço. Ó, o Renato lá da Civil também tá ligado com a gente. Professor Renato, hoje você pode me ouvir? Te amo demais, viu? Sua caligrafia tá linda. Esse homem é um anjo abençoado também. Deixa eu ver aqui. Quem tá? Ah, o Daniel das Lojas do D. Ah, o Daniel tá aqui, mandar um abraço pra ele, os colaboradores dele hoje. Eu coloquei aqui pra não esquecer que o Daniel é outro menino especial. Vou lá ver o Daniel no bar daqui uns dias, se Deus quiser. O Marley tá lá no açúcar também ouvindo. Marley, um abraço com muito carinho. Que nome bonito, hein, Marley? Lindo. Obrigada, viu, pela audiência de vocês. Ó, então vamos então as suas considerações finais. Então vamos primeiro para as considerações finais, né? Primeiro, Dali, eu só quero reforçar que o homem, ele precisa entender que a depressão não é um sinal de fraqueza, já que os homens falam muito isso, né? Mas é um problema que todos os seres humanos têm, enfrentam e para o qual há tratamento. Tem como se tratar. A pessoa não precisa viver a vida dela toda infeliz, não. Deus não quer nenhum filho dele sofrendo, Deus não quer nenhum filho dele doente. Por isso, quando a pessoa não aceita ajuda, quando ela não aceita tratar a depressão, ela fez a pior escolha para ela na vida. Né? Eu sempre falo isso, você fez a pior escolha para você. Porque não há dúvida, Dália, de que muitos homens estão deprimidos. Você viu ali a estatística? Né? São muitos homens deprimidos no mundo. Então, assim, quanto mais tempo o homem demora a buscar ajuda, mais forte é o impacto negativo na vida dele. Muitas vezes ele perde mulher, ele perde filhos, ele perde emprego, ele perde a saúde física, né? Ele se isola, não consegue mais se relacionar com ninguém. Então, assim, quando eu falo com a pessoa para se tratar, o que eu falo com ele? Ó, você não pode se isolar na sua dor, você tem que contar para alguém, conversa com um amigo, conta para ele o que está te fazendo mal, procura um psicólogo, né? Busca tratamento alternativo, tem muitos tratamentos alternativos que ajudam, nadar, por exemplo. Né? Um dia desse eu falei com um amigo meu, vai nadar, vai nadar, você tem a bebê, vai lá, nada muito. Então vai nadar, vai cantar, vai correr, vai dançar, vai pintar, vai escrever alguma coisa, vai lutar, né? Entrar numa luta de capoeira, numa luta de boxe, seja o que for. Tocar um instrumento. Faça alguma coisa. Aprende a tocar um instrumento, vai ouvir uma música erudita, vai meditar. Tem 1000 coisas que você pode fazer e que ajuda muito na depressão, às vezes, tanto quanto um remédio. Né? Então, assim, a pessoa tem que se cuidar. Por isso que nós pensamos nesse programa hoje, né? Que a gente precisa ajudar os homens também. Posso mandar os abraços? À vontade aí. Então, o Gaspar tá te ouvindo lá no rancho dele, Gaspar Borracheiro. Gaspar Borracheiro, você e a Lenir, né? Vocês são 2 anjinhos. Eu nunca vi um casal maravilhoso. Eu falo assim, Deus fez e juntou, graças a Deus, né? Então, aqui, ó, pro Daniel da UD, os colaboradores dele lá, todos os meninos da Macau, para os meus afilhados, Eltinho e Renê. O Eltinho que ele tem os produtos da Tia Nega. Todos os meninos que estão trabalhando com ele lá na fábrica dele. A esposa dele, a Renê. Eu sou madrinha deles de casamento. Para o Miguel e o Rafael, que são os anjinhos, filho deles. Para o Guilherme, que é o nosso Gui do Garrincha. Para a Luísa, a namorada dele. A Lindalva, a Renata, que é a irmã do Gui, da Renê. Para o Serginho. Pro Silvio, a Bida, que são meus anjos da guarda lá da roça. Eu falo que o Silvio e a Bida são os anjos que tomam conta de tudo lá pra mim. Pro Douglas, o Juan, o Pedro, o Edinho Peixe, que é meu primo, é filho do Silvio. O Tiago de Martinho Campos, a Antonieta, professora, e o marido dela, o Taquinho. Pro filho dela, que é o Arley. O Alexandre Pedroso, o Rogério Cantagalo, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, Darley? Rogério, tudo de bom aí, o menino? Rogério é um menino especial, ganhou prêmio lá em Barretos. Hoje o Rogério tá famoso, porque o mundo inteiro viu o prêmio dele lá de Barretos. Então, que você tenha muitas alegrias, muita felicidade. Você faz aniversário num dia muito bonito, né, Darley? 13 de setembro, isso, quase na entrada da primavera. 13, Rogério. O Darley é muito bobo, gente. E aqui, ó. Gato preto, hein, Rogério? Não, Rogério, não precisa ter medo disso não, filho, viu? Então aqui, ó. Obrigado.
Acessem meu canal no YouTube, Vai Rosa lá. Cunha no YouTube, o programa vai estar lá, né? Então, esse programa de hoje. Então, fiquem à vontade, tem muitos outros programas lá. Rosa Cunha no canal no YouTube. Tenham um excelente fim de semana, até semana que vem, com Deus. Ó, deixa eu mandar um alô aqui pro Marcelo da Eletromotores, ouvindo o nosso programa. Valeu, Marcelo, tudo de Marcelo bom? é uma família que adotou minha sobrinha Luísa. Eu amo ele, a Luz, 2 meninos. O Marcelo é outro anjo na minha vida, ele é a Lu. A Cristina tá sofrendo férias aí no rancho da polícia. Ei, Cristina, que vidão, hein? Um abraço pra você. Pessoal da Polifaz, da Fazendinha, também de Rádio Ligado. E a galerinha da comitiva Tem Base. Hoje começa.